Por favor, se apresente. Deixa eu só orar por você mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, obrigado. Obrigado pela vida do irmão, do amigo que o Senhor nos deu, do amado pastor, Senhor, que o Senhor use mais uma vez para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor capacite o Teu servo, mas que principalmente, Senhor, a Sua palavra seja não só ouvida, mas vivida essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra faça diferença na nossa vida, Senhor Deus, e que possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos. Em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Amém. 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 Tá ligado aí? Alô, som. Boa noite, irmãos, irmãs. Muito bom estar aqui, como eu falei hoje pela manhã. Eu quero agradecer ao pastor Leandro pelo convite e aos irmãos também por terem me trazido aqui. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu quero começar então, como o pastor pediu, falando dos meus livros. Bem, antes, eu sou pastor de uma igreja em Araraquara, no interior de São Paulo. Hoje o Leandro fez com que todos falassem a palavra e falaram muito bem a palavra Araraquara. Ela fica a cerca de 300 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. E há 10 anos atrás eu plantei uma igreja ali, comecei o trabalho de plantação de uma igreja batista ali, filha de uma igreja de São Paulo. E nesse processo de 10 anos, Deus me tem dado a graça de, além de pastorear aquela igreja, também ser professor de alguns seminários no Brasil, especialmente o seminário Martin Butzer, que fica na cidade de São Paulo. E também trabalhar com algumas editoras, escrevendo alguns livros. São 5 até agora, sendo que 4 foram publicados e um quinto está para ser publicado em novembro, lançado, na verdade, pela editora Vida Nova. Um comentário de Efésios se chamará Unidos pela Cruz. Então, dentro desses, os 3 que estão aqui, esse daqui que foi lançado em fevereiro agora, Visão Cristã sobre a Bíblia. Aparece só a Bíblia aqui embaixo, mas o título todo é Visão Cristã sobre a Bíblia. É um livro que a editora Visão Cristã me pediu para escrever para um evento que eles realizam anualmente no Nordeste brasileiro, na cidade de Campina Grande. Um evento que reúne ao longo da semana cerca de 100 mil pessoas. Bom, nas Américas é o maior evento cristão das Américas. Eu ouvi no congresso que talvez seria um dos maiores do mundo, mas eu não sei. No Brasil as pessoas têm o costume de dizer que é o maior do mundo. Então eu nunca acredito muito quando falam isso, né? Mas eu sei que em cada plenária são cerca de 12 a 14 mil pessoas em cada culto. E eles pediram para que alguns pastores escrevessem alguns livretos. E a mim pediram para que escrevesse sobre a história da Bíblia. Então eu escrevo aqui sobre a história da composição, como a Bíblia chegou até nós, de modo especial a formação dela, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como chegaram nos 39 e 27 livros. E depois, a parte principal do livro é sobre a história da perseguição da Bíblia, que eu chamo de a história mais triste do cristianismo, que é quando a igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia. Que é quando pessoas começaram, já no começo da Idade Média, a traduzirem a Bíblia para a língua do povo e por causa disso começaram a serem mortas, por conta de quererem colocar a Bíblia numa linguagem que todos pudessem conhecer. E aí eu passeio por várias histórias, várias vidas, várias biografias, vários grupos comunitários de igrejas que foram perseguidas e que tiveram suas vidas mortas, de fato, por conta da palavra de Deus. Aqui mesmo na Inglaterra, conta um pouco da história de John Wycliffe e a primeira tradução da Bíblia para o inglês e de como ele foi condenado, embora morreu de causas... Foi doença, não é? Não como a igreja queria que ele morresse, mas... Mesmo depois de morto e sepultado aqui, na Inglaterra, a igreja o condenou por ter traduzido a Bíblia para o inglês. E nas constituições de Tomás Arundel, do século XV aqui da Inglaterra, consta a sua condenação. Ou seja, a igreja fez com que os seus ossos fossem exumados, tirados do caixão, porque ele foi condenado à morte na fogueira, mas ele já estava morto, vocês estão entendendo? Então fizeram questão de exumarem os ossos dele, e queimarem os ossos, porque de alguma maneira tinha que acontecer. E aí, então, depois de queimarem os ossos, lançaram as cinzas em um rio chamado Swift, que eu não sei onde é que fica, mas fica aqui. E, enfim, histórias como essa, como a dos valdenses, também de outros irmãos no passado, como em Praga, John Hus e tantos outros. Inclusive no Brasil mesmo, e alguns outros cantos, pessoas que foram assassinadas no início do século XX, por serem cristãs,
por serem protestantes e por crerem que a palavra de Deus é importante e precisaria ser lida pelo povo para a libertação e salvação das pessoas. E eu termino falando um pouco sobre revelação. O que é revelação? Hoje se fala muito de revelação, não é? E me parece que quanto mais esse assunto cresce, mais a revelação vai ficando de lado. E aí eu termino refletindo um pouco sobre isso. Bem, um segundo livro é esse, O Pregador da Graça, e curiosamente também 90% do livro se passa aqui em Londres. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, mas enfim. E sobre a história de um pregador, de um puritano, um protestante do movimento separatista puritano inglês do século XVII, que Deus usou tremendamente para difundir as doutrinas da graça e a sua graça aqui, começando em Southwark, e dali, daquele canto, para várias outras regiões, não só aqui em Londres, mas em toda a Grã-Bretanha, influenciando os primeiros batistas que foram para os Estados Unidos da América e, consequentemente, para vários outros cantos do mundo. A influência de um homem que creu na graça, entendeu as doutrinas da graça de nosso Deus e pôde fazer uma grande diferença em praticamente todo o mundo. E ele é, curiosamente, virtualmente desconhecido, principalmente lá no Brasil. E por fim, esse foi o primeiro livro, foi lançado no ano passado pela editora Fel, se chama Depressão e Graça. E nele eu trato um pouco sobre a depressão, o que seria a depressão. No Brasil nós vivemos uma crise de conhecimento no que diz respeito a pessoas acreditarem que depressão ou é fruto de demônio, ou é fruto de pecado, ou é fruto de frescura. Certo? Tipo, depressão é doença de rico, pobre não tem tempo de ter depressão. É só arrumar um trabalho que a pessoa acaba a depressão. E muitas pessoas não entendem a possibilidade que a depressão tem de ser uma doença, uma enfermidade, uma desordem mental, algo que pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade. Então, embora seja a menor parte do livro, cerca de 10%, em que eu falo sobre a depressão em si e como ela é capaz de levar as pessoas ao suicídio, e apresento vários dados aqui, principalmente relacionados ao suicídio e a relação de uma coisa com a outra. Então, depois dessa breve apresentação, eu trato sobre a depressão em si na Bíblia. Enfim, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. E são mais de 15 casos de pessoas na Bíblia em grande sofrimento, angústias da morte, em vales da sombra da morte, que eram antigos termos que as pessoas usavam para a palavra depressão. E como a graça de Deus alcançou cada uma dessas pessoas, enquanto que também nos ensina a como tratar essas mesmas pessoas em grande sofrimento. Então é isso, um pouquinho daquilo que Deus tem me dado a graça de escrever, está à disposição dos irmãos. Bem, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, antes de nós irmos à palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por estar aqui, obrigado pelo tempo que desde hoje pela manhã e agora à noite também eu posso ter com essa amada igreja, pastor Leandro. E obrigado, Senhor, porque aqui o teu povo se reúne para te adorar, te buscar e ser transformado pelo teu poder. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Que a luz do Senhor brilhe sobre o nosso rosto e coração, nos iluminando, para que, compreendendo a tua palavra, sejamos um pouco mais transformados à imagem de teu Filho, nosso Senhor Jesus. Fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero falar de duas pessoas na Bíblia com vocês. Eu gostaria de começar pedindo que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Jó comigo. Duas pessoas extremamente diferentes uma da outra. No livro de Jó, nós encontramos a história de alguém famoso, de alguém conhecido, talvez mundialmente. Jó, conforme consta no próprio livro que conta a sua história, era um homem conhecido não só pelas pessoas nesse mundo, mas também pelas pessoas fora desse mundo. Ou seja, não só pelas pessoas terrenas, mas pelos extraterrestres. Você acredita em extraterrestre? A Bíblia fala de alguns deles, né? Eles se chamam demônios, anjos. Se você pensou em ET, alienígena, não é disso que eu estou falando, né? Mas esses seres que, fora desse planeta, se colocam na presença de Deus, sabem da vida de Jó e ouvem do próprio Deus, na presença dos anjos, do temor que esse homem tinha diante de Deus.
E Jó, que era um homem muito conhecido em sua época, muito próspero, que abençoava a vida de muita gente, Jó que reunia em si mesmo todas as condições para ser um homem feliz e vitorioso, um homem que, nas palavras do próprio Deus, era um homem exemplar, não havia outro igual a ele na terra, mas embora tão temente a Deus, foi capaz de passar por uma das situações de maior sofrimento que uma pessoa pode passar. E isso contraria uma ideia moderna de que é crente não sofre. Uma ideia moderna de que aquele que teme a Deus só vive de vitória, só vive de triunfo, só vive de prosperidade, só vive de saúde, só vive de, enfim, etc. Não é? E quando nós lemos a história desse homem, nós vemos que a coisa não é bem assim. Eu quero começar com apenas um verso e depois nós leremos vários outros. E aí, no final, irei para uma outra história de um outro homem. E já esse, nós nem o nome dele sabemos. Mas vamos lá. Jó capítulo 1, verso 21, diz assim: E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há um tempo atrás, eu conheci um pastor, que contou uma história que aconteceu na igreja dele, de um casal da igreja que durante muito tempo pediu a Deus a graça de terem um filho. Eles não podiam ter filhos, por questões físicas mesmo. Fizeram tratamentos para que a esposa pudesse engravidar, mas enfim, ela não conseguia, eles não conseguiam. Até que depois de muito tempo de oração e intercessão, ela ficou grávida. E foi uma festa na igreja, culto de ação de graça, as pessoas ficaram muito felizes, a criança nasceu saudável, bonita, fez 1 ano, fez 2 anos... E aí então a criança ficou doente. E uma doença um pouco estranha que começou como algo simples, mas depois de pouco tempo a doença ficou grave. E aí então a igreja voltou a orar por aquela mesma mãe e pai e pela criança, para que o Senhor curasse a criança. Mas contrariamente a toda a expectativa, depois de alguns meses de tratamento, muita oração, a criança faleceu. E ficou na cabeça e no coração de todo mundo o porquê daquilo. Por que o Senhor, que depois de tanto tempo deu um filho àquele casal, um filho do milagre a gente poderia chamar, agora em tão pouco tempo tirou aquela criança? O pastor, em suas próprias palavras, ele nem sabia o que dizer no velório. O que dizer numa hora dessa para um casal como esse? Deus sabe o que faz. Como é que você consola o coração de um pai e de uma mãe agora em luto, diante de tanto sofrimento? Enfim, nós sabemos que o Consolador é o Espírito Santo, e não é nossa tarefa achar as palavras, e naquele velório, naquele espírito, naquele ambiente onde um espírito de tristeza e de morte tomava conta, num determinado momento, o pai e a mãe daquela criancinha pediram a palavra ao pastor. E então, naquelas palavras finais, depois que o pastor deu aquelas palavras, uma espécie de sermão fúnebre ali, antes da criança ser sepultada, aquele caixãozinho pequenininho, branco, a mãe pediu a palavra e disse o seguinte: olha, pastor e todos vocês que estão aqui, eu gostaria de, nesses últimos minutos, na presença do corpinho do nosso anjinho, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu, de cuidarmos por 2 anos desse nosso pequeno anjo. Nós não sabemos por que o Senhor quis levar o nosso filho, mas nós sabemos que ele foi um presente de Deus. E nós sabemos que Deus nos deu para que nós cuidássemos. E nós tivemos a alegria de cuidarmos dele por 2 anos. O Senhor nos deu e o Senhor o levou. E nós queremos glorificar o nome do Senhor, agradecendo a Ele pela bênção que Ele nos deu de cuidarmos dessa criança por esse tempo. Aquele ambiente de morte foi preenchido com o aroma da vida, com a fragrância da vida, por meio das palavras de vida na boca daquela mãe e daquele pai também. Lágrimas encheram os olhos de todos ali. E a graça de Deus pela vida, pelas palavras daquele pai, daquela mãe, encheu aquele lugar de morte com um aroma de vida, como se o próprio Criador da vida estivesse ali. E a gente sabe pelas Sagradas Escrituras que uma história semelhante a essa, mas só que muito pior, aconteceu com um outro homem, também temente a Deus. E o homem aqui é Jó.
E Jó não perdeu um só filho, mas quantos? 10 filhos. Filhos e filhas. Filhos e filhas que esse homem, temente a Deus, criou nos caminhos do Senhor com a sua esposa. Filhos e filhas que sabiam do testemunho e eram influenciados pelo testemunho de seu pai. E essas palavras que nós acabamos de ler, que foram pronunciadas imediatamente após aquele evento que, dentro de um período de 24 horas, esse homem perdeu tudo. Os 10 filhos morreram quando um vento derrubou a casa, o telhado da casa onde eles estavam, um vento talvez muito parecido com esse que chegou já na costa da Flórida, talvez um furacão ou algo assim, e que destruiu a casa onde eles estavam. Os 7 filhos e as 3 filhas morreram na hora, com outras pessoas que estavam dentro da casa. E somente uma pessoa conseguiu escapar, e foi a que foi até Jó para entregar-lhe a notícia. Jó tinha uma bela família, ele tinha uma boa saúde, ele tinha muitas posses, e além de tudo isso, no capítulo 1, versículo 1, vejam o que o próprio Deus diz dele. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Você consegue imaginar Deus dizendo isso de você? Será que Deus seria capaz de dizer isso de você? Imagina, vivia na terra da Inglaterra, na cidade de Londres, um homem chamado, uma mulher chamada, aí coloca o seu nome aqui. Era um homem íntegro, uma mulher íntegra, justo, temia a Deus e fugia, evitava fazer o mal. Você consegue imaginar um testemunho como esse? Não é o seu amigo dando testemunho de você, não é a sua esposa, seu marido, seu filho, seu vizinho, é o próprio Deus dizendo tais palavras. A gente sabe que esse homem não era como os demais da sua época. Deus diz no versículo 8 que não há ninguém na terra como ele. Veja comigo. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse é o testemunho que Deus quer dar da vida de todos nós, mas nós sabemos que não é bem assim. E foi esse homem que perdeu absolutamente tudo. E depois de um tempo, após perder os seus filhos, e naquela conversa com Satanás, jogando na cara de Deus, ele só te teme, só te serve e te adora, porque ele tem tudo. Ele é próspero, ele tem saúde, a vida dele é tão boa, por isso que ele te teme. Se ele tivesse uma vida difícil, dificilmente ele te serviria. Toca nele, tira-lhe os bens, tira-lhe a saúde. Se você não vai, o Senhor não vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor na sua cara. E Deus disse: fica à vontade. E o Satanás foi, tirou todas as posses, toda a fonte de renda, tudo aquilo que lhe dava lucro. Não só o trabalho, mas também a própria renda lhe foi roubado. Muito do gado, do animal, das ovelhas, dos camelos foram mortos. O resto foi saqueado. O texto do capítulo 1 também diz de uma espécie de saque, de furto que aconteceu. Além disso, a Bíblia diz que os seus filhos morreram. E depois de um tempo, Satanás disse: toca na saúde. Ele ainda tem saúde, ele é saudável. Sua condição financeira lhe permite ter uma boa saúde. E Deus permite a Satanás que toque na saúde de Jó, mas não lhe tirasse a vida. E o texto bíblico diz que feridas purulentas, tumores, estourassem no corpo de Jó, do topo da cabeça até a planta dos pés. Tumores que se abriam, pus saíam, e as moscas zanzavam por ali. Até de imaginar é terrível. Jó quebrou um vaso, pegou o caco e se raspava dia e noite para aliviar o sofrimento. E esse homem era temente a Deus. Mas Deus permitiu tudo isso, com um propósito que nós veremos no final. No capítulo 2, no versículo 7, nós lemos isso. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Verso 8, então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas.
Depois desse período, a Bíblia diz na continuação desse texto que a esposa de Jó disse o seguinte para ele, acompanhe comigo o versículo 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Apesar de tudo que ele passou, ele não murmurou, ele não reclamou de Deus, porque Jó entendia que Deus é soberano, e que o soberano é bom, e que ele, que é bom e soberano, não se esqueceu de Jó. Jó conheceu a dor profunda, o vale da aflição, o desejo da morte, a perda de coisas preciosas demais para ele. Ele foi alguém que passou por uma dor profunda, aquilo que hoje nós chamaríamos, após conhecer e ler todo o seu livro, como um processo de depressão, de vale. Aliás, a própria palavra depressão, ela foi tirada desse contexto mesmo, não é? Imagina um terreno, então nós temos uma alteração no terreno, na topografia de um lugar, e nós chamamos isso em português de depressão, em inglês também, né, de depression, uma alteração no terreno. No passado, muito antes desse sentimento terrível ser chamado de melancolia, angústia da morte e outros nomes, a palavra vale era usada também como uma espécie de alteração, não no terreno, de onde a palavra é tirada, mas alteração no humor, alteração no apetite, alteração no ânimo, nas vontades, uma espécie de vale, uma espécie de alteração. É isso o que, por exemplo, no Salmo 23, nós lemos sobre o vale da sombra da morte. Ainda que eu que tenho um bom pastor, que não me deixa faltar nada, que me guia mansamente a águas de refrigério, que me faz pastar em pastos verdejantes, que guia-me mansamente, ainda assim sou capaz de passar pelo vale da sombra da morte. Num outro salmo nós lemos o Davi escrevendo que angústias da morte se apoderaram de mim. Essas expressões são as mesmas que Jó, ao longo do seu livro, vai descrever para falar do sentimento da sua alma. Nós não podemos entender a forma de Deus agir, principalmente quando nós perdemos algo que é muito precioso. E eu não sei se você já perdeu, mas se ainda não, um dia você vai perder. Porque por essa experiência, todos nós passamos ou passaremos. Talvez não na intensidade que Jó passou, mas em algum momento da história, Deus permitirá que para a sua própria glória e para o nosso bem, nós percamos algo, para que conheçamos a grandeza do nosso Redentor. Nós não entendemos a forma de Deus agir, nós não entendemos como quando perdemos coisas preciosas, e a impressão que muitas vezes paira sobre nossas cabeças eu acho que Deus não sabia, eu acho que Deus não esteve atento, eu acho que Deus se esqueceu de mim, Deus não pôde fazer nada. Mas o fato é que se nenhum pardal cai em terra sem o consentimento de Deus, Mateus capítulo 10, verso 29, se todos os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo estão contados, obviamente para quem tem cabelo, é isso, não é? Isso não serve para todos nós que estamos aqui. Nós precisamos crer que nas horas mais difíceis, o nosso Deus está no controle, e que Ele é bondoso, e que Ele nos ajudará a darmos glória a Ele por tudo, como Jó e aquele casal sobre quem eu contei há pouco fizeram. Talvez a gente não consiga dar glória a Deus na dor mais forte, no momento mais difícil, na hora em que nos faltam certezas, e que a gente fica perguntando, por que Deus? Por que aconteceu isso com o meu trabalho? Por que aconteceu isso com a minha saúde? Por que não deu certo os meus planos? Por que eu perdi, por exemplo, um namorado? No meu caso não, obviamente, não é. Uma menina dizendo, por que eu perdi meu namorado? Ou um rapaz, por que eu perdi minha namorada? Por que eu perdi minha esposa? Por que eu perdi o meu marido? Por que eu perdi meu filho? Por que eu perdi o meu emprego? Como é que eu vou cuidar da minha família? Por que eu perdi a minha saúde? Por que é que eu perdi a minha mobilidade física, num acidente automobilístico, por exemplo, em que a pessoa fica paraplégica ou tetraplégica? Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que um assaltante entrasse na minha casa e levasse todos os meus bens, que com tanta dificuldade eu comprei? Por que, Senhor?
Me responda. Como é que eu posso dar glória ao Senhor se o Senhor permite tanta desgraça na minha vida? Meus irmãos, na hora da aflição e do sofrimento e das perdas, o nosso coração nos leva aos questionamentos. E foi justamente isso que os amigos de Jó... Já ouviu falar dessa expressão de amigo de Jó, né? A expressão amigo de Jó não é coisa boa. Se alguém disser para você, você é um amigo de Jó, isso não é um elogio. Os amigos de Jó chegaram. São pelo menos 4 aqui, embora suspeita-se que outros houvessem também. Mas esses homens chegam e olham para Jó e falam, Jó, não tá certo isso. Não é normal. Porque alguém temente a Deus não passaria pelo que você está passando. Algum pecado tem. Esse sofrimento todo, você tem certeza que você é alguém temente a Deus? Você tem certeza que não tem nenhum pecado escondido? Jó ou é pecado ou é demônio. E eles ficam, a maior parte do livro, tentando convencer Jó que tinha algum pecado escondido. Jó confessa os seus pecados e Jó vai, aos poucos, dando ouvidos aos amigos de Jó, a ponto que quase no final do livro, ele começa a fazer questionamentos a Deus, ele amaldiçoa o dia do nascimento, ele fala que era melhor que a mãe dele tivesse o abortado. Veja, aí quando ele começa a questionar a Deus, com aqueles questionamentos que eu fiz há pouco, aí Deus para tudo e Deus se levanta. E no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. E aí o capítulo 38, 39 e 40 são dos mais belos que eu vejo na Bíblia, que é quando Deus se coloca diante de Jó e diz, quem é este que ofusca, que obscurece, que esconde, que atrapalha as minhas palavras, os meus conselhos, com palavras sem entendimento, com frases estúpidas? Em outras palavras seria isso. Quem é a pessoa que está falando tanta besteira e está atrapalhando a cabeça do meu servo com palavras sem pé nem cabeça, com palavras sem juízo, com palavras tolas? Se assente, Jó. Eu vou fazer perguntas para você e você vai me responder. E eu consigo imaginar Jó sentando e Deus começa. São várias. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu disse para o mar, até aqui você virá e daqui não passará? Onde você estava quando eu disse às ondas, aqui estourarão as suas ondas orgulhosas e daqui não passarão? Onde você estava, Jó, quando eu estabeleci a Ursa Maior, o Sete Estrelo e o Orion, essas constelações, essas estrelas nos céus? Onde você está, Jó, quando eu cuido dos leõezinhos para a leoa ir buscar alimento, ou a águia, ou a cabra montesina, não sei como é que, se esse é o termo, enfim, mas é o cabra montesina o que está na Bíblia, né? Cada lugar muda o nome, muda-se o nome. Onde você está? E as perguntas continuam, e para todas elas, a resposta é sempre qual? Eu não sei. Como é que o Senhor faz a onda para aqui não passar? Não foi um questionário físico, científico, biológico, geográfico, etc. Era para mostrar para Jó que Deus, o Deus que está no controle de tudo o que acontece na terra, na natureza e nos céus, é o mesmo que sabe que tudo que acontece na nossa vida. Era como se Deus dissesse para Jó, Jó, se eu sei o que acontece na terra, o que acontece na natureza, o que acontece no universo, você acha que eu não sei o que está acontecendo na sua vida, para você começar a me questionar? Porque Deus estava em silêncio. É quando Jó descreve, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aliás, no começo do capítulo 40, Jó diz, depois de Deus fazer várias perguntas, são 3 capítulos de pergunta. Jó se assenta e ele diz, eu falei como um imundo, um impuro, mas eu não falarei mais. Eu vou colocar a minha mão na minha boca. Aí ele lembra, na verdade eu falei 2 vezes, exatamente assim que está lá. Mas eu não falarei mais, e colocarei a mão na minha boca. E ele não fala mais. E Deus continua com perguntas. Até que no último capítulo, quando Jó começa a falar, ele fala para interceder pelos seus amigos, os amigos de Jó. E aí então Deus restaura tudo a ele, e o dá em dobro. Meus irmãos, há uma mensagem aqui. E a mensagem na vida desse grande homem, muito conhecido, que perdeu muito.
é a seguinte: o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, e que é soberano, e que é bom, Ele sabe o que faz. E na hora do sofrimento, não é a hora do questionamento, mas é a hora do silêncio. Na hora da dor, não é a hora de nós questionarmos, é a hora de nós calarmos. A hora da perda, não é a hora de fazermos perguntas a Deus, mas é a hora de colocarmos a mão sobre a boca e crermos com todo o nosso coração que o Deus que cuida dos céus, da terra e de tudo que neles há, está cuidando da nossa vida também. E que por fim Ele se levantará. E que o nosso sofrimento pode durar um tempo, mas não durará para sempre. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Que o nosso Deus está no controle. Essa é a fé. Porque se nós não crermos que Deus é todo poderoso e todo bondoso, se nós não crermos nessa soberania de Deus, nós cairemos na ansiedade. E a ansiedade esconde por trás de si uma espécie de incredulidade. E é difícil aceitar isso. É óbvio que é difícil. Como é que eu, como ansioso, ouço uma palavra dessa? Do tipo, você é um incrédulo. Mas pense comigo. Se eu estou cheio de preocupações, porque eu não sei o que vai acontecer com meu filho. Se eu estou cheio de preocupações, porque eu não sei como eu vou alimentar a minha família. É porque no fundo, eu me esqueci, ou eu deixei de crer, que há um Deus, não houve e não haverá, há um Deus, que é todo-poderoso, e que é bondoso, e que é o meu Pai. E que assim como cuida dos pardais, que conta os cabelos, que sabe do universo e do que acontece nesse planeta, Ele sabe o que acontece nas nossas vidas. Portanto, nós podemos descansar. Essa é a razão pela qual o Filho dele disse, em Mateus 6, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, ou quanto à vez de beber, ou quanto ao que é a vez de vestir. Não é a comida mais do que o corpo, e a bebida mais do que as vestes, e ele continua, não é? E ele vai, e vai. E ele pede para que nós olhemos como Deus fez com Jó. Deus fez Jó olhar para o mar, para a terra, para o universo. Jesus fez os apóstolos olharem para quem? Para os pardais e para os lírios. E ele diz, se o Senhor cuida dos pardais e veste os lírios, se Ele alimenta os pardais e cuida dos lírios, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, crendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas preocupações, e que basta a cada dia o seu próprio mal. Portanto, a história desse primeiro homem de Jó nos lembra isso. Quando nós estivermos de uma situação muito grande, é para nós lembrarmos de que o nosso Deus é maior do que essa situação, e Ele é poderoso para cuidar de nós. Por outro lado, a Bíblia conta a história de alguém que viveu uma experiência praticamente insignificante. E uma pessoa cujo nome nós nem mesmo conhecemos. Não sei se você já passou por essa experiência de achar que eu não vou orar por uma coisa tão pequena. Eu não vou incomodar a Deus com, um probleminha. Deus tem mais o que fazer, né? Ele tem problemas maiores com os quais se preocupar. Eu não vou ficar orando por isso. Eu gostaria então que agora você fosse comigo, por favor. Abra sua Bíblia, eu quero começar em Zacarias capítulo 10. Depois nós vamos para 2 Reis capítulo 6. Mas começando em Zacarias 10, 3. Nós lemos assim. Livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 3. Ainda essa visão de um Deus que cuida de nós, tal como um pastor que conhece cada uma de suas ovelhas e delas cuida. Em Zacarias 10, 3 nós lemos: contra os pastores acende-se a minha ira, contra os líderes eu agirei. E aí a parte que eu desejo. Porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso corcel na batalha, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. Será que Deus está atento, gente, a cada, situação da nossa vida? Porque há pessoas que imaginam o seguinte: não, Deus ele vai olhar para mim quando eu perder um filho. Porque como eu perdi só,
Eu só fiquei doente, foi só uma gripe, eu perdi só um trabalho, não foi uma coisa tão séria assim, né? Então Deus, eu não vou ficar orando tanto por isso. Será que Deus está atento a tudo? Já lhe ocorreu situações em que você tenha sido tentado a pensar que Deus não estaria preocupado em resolver aquele seu problema? Às vezes, talvez não passa pela nossa cabeça essa ideia. Vá comigo, por favor, lá em 2 Reis, capítulo 6. A ideia de que ele está tão preocupado com fatos tão grandiosos que talvez pequenos detalhes do dia a dia não estejam na preocupação de Deus. Em 2 Reis, capítulo 6, nós conhecemos a história de um jovem, cujo nome, eu já falei, nós nem temos noção de como foi, e que nos revela muito sobre o caráter e o agir do nosso Deus. 2 Reis, capítulo 6, eu gostaria de ler os versos 1 a 7 com vocês. 2 Reis 6, 1 a 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou o galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pega-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Gente, o que essa história está fazendo aqui na Bíblia, né? Não sei se você já leu o livro de 2 Reis. O livro de 1 Reis e 2 Reis nos contam as histórias dos reis, das nações, dos embates internacionais. Se você olhar só os subtítulos que estão aí, à frente, por exemplo, o exército arameu é ferido de cegueira, depois o cerco de Samaria. Se você olha para os textos anteriores, fala da cura da lepra de Naamã e tantos outros milagres grandiosos e outras coisas que aconteceram. E quando nós olhamos o livro todo de 1 e 2 Reis, o que nós vemos é Deus falando das nações. Aqueles que queriam invadir Israel, os pecados nos reis, seria a mesma coisa, que nós tivéssemos um livro que contasse a história da Inglaterra, ou do Brasil, ou há outras nacionalidades aqui, além de Brasil e Inglaterra? De onde? Guiné-Bissau, muito bem, onde mais? Tomé? São Tomé? Ok, onde mais? Portugal, muito bem, que legal, estive lá durante uma semana, agora semana passada. Mais alguém? Ok. Imaginem vocês que nós tivéssemos livros da história dos nossos países. A história dos reis de Portugal, ou a história de Guiné, ou de Tomé, ou do Brasil, ou mesmo da Inglaterra. E nesse livro, conta-se a história desde o início, todos os reis, os problemas internacionais, as guerras, os grandes incêndios, os períodos de fome e seca. Aí, de repente, do nada, aparece o seu nome lá. E tipo, você não é rei. Você não é nem famoso. E aí aparece lá o dia que você perdeu a carteira na rua. E aí alguém achou e te devolveu. E aí volta a falar da Rainha Elizabeth. Faz sentido um negócio desse? Faz ou não? Não faz o menor sentido. O que essa história está fazendo aqui? Quando nós olhamos com cuidado para essa história e para o contexto dela, nós chegamos à conclusão de que há uma mensagem de Deus por detrás disso daqui. Ele não é apenas o Deus que se preocupa com as grandes coisas que acontecem com os famosos, mas também com aqueles cujo nome nós nem sabemos. Quem era esse jovem? Bom, havia uma escola de profetas. Eliseu era o líder dessa escola. Aliás, escolas de profetas eram muito comuns. E um profeta, naquele tempo, não era apenas uma espécie de pregador, mas como era uma
teocracia. Então ele tinha que conhecer de lei, de legislação, de questões jurídicas, questões de governo civil, questões sociais, questões religiosas. Ele tinha que ter um conhecimento muito amplo. Era uma escola de profetas. E estava cheia de alunos. Os alunos chegaram para o reitor, para o diretor da escola, o profeta Eliseu, e disseram a ele: olha, não cabe mais aqui, a gente precisa aumentar esse lugar, não está cabendo mais. A gente quer ir até o Rio Jordão, cortarmos árvores e aumentarmos, ou construirmos outro lugar. O senhor autoriza? Podem ir. Não, a gente quer que o senhor vá com a gente. Eu vou. E foram. Quando chegam no Jordão, começam a cortar as árvores. E na hora que um desses jovens está cortando a árvore, o machado, aquela parte de ferro, escapa da madeira e cai no rio. E aí ele grita: ah, meu senhor! Porque é emprestado. É óbvio que ele deve ter falado outras coisas, mas é só isso que está no texto. E aí, por que era emprestado? Por que ele se desespera? Porque naquele tempo, ter um pedaço de ferro como um machado era algo muito caro. E como é hoje, estudantes não têm muito dinheiro. Esse jovem não tinha como ter um machado. Era emprestado. E ele sabia que pelas leis da Palestina rural, de cerca de 2.800 anos atrás, quando isso daqui aconteceu, 2.700 anos atrás, ele deveria trabalhar como um escravo para aquele dono, até que ele pagasse ou recompensasse pelo custo daquele machado perdido. Ele se desespera. Eliseu pergunta onde caiu, ele aponta, Eliseu quebra um galho, lança e o machado flutua. Gente, isso é um milagre. Porque se você jogar um ferro na água, experimente quebrar um galho. Por exemplo, jogue uma moeda no rio. Já pensou você chegar nessas fontes cheias de moeda e você pega um galho do mar e jogar e as moedas flutuam? Não é? Mas não, isso não acontece. Isso foi um milagre. E aí Eliseu falou: vai lá e pega. O rapaz foi e pegou. E ponto final, acabou a história. Acabou a história. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história desse jovem cujo ferro do machado emprestado caiu na água, nós precisamos perceber e entender que o nosso Deus, Ele se preocupa com detalhes da nossa vida que parecem tão pequeninos, tão tolos, enfim, nós não vamos aborrecer a Deus com essa história, sendo que o nosso Deus é aquele que cuida de nós, não apenas quando nós perdemos um filho, ou perdemos um trabalho, ou perdemos a mobilidade física, ou perdemos os nossos bens, ou perdemos a nossa saúde, mas é um Deus que se preocupa conosco quando nós perdemos um machado. Quando nós perdemos alguma coisa diante de uma história, diante de uma realidade, onde as pessoas estão preocupadas com coisas muito maiores. Às vezes, na sua própria vida, há outras preocupações maiores. E às vezes isso nos faz imaginar que talvez Deus se preocupe só com elas e não com os detalhes. E isso nos leva ao desespero, e o desespero à ansiedade, e a ansiedade à incredulidade, e a incredulidade a uma possível depressão. Embora nem toda a depressão é ocasionada por conta disso, algumas são enfermidades mesmo. Mas o ponto é o seguinte: seja a depressão causada por qual razão for, o que Deus nos comunica? Que Ele deseja estar presente. E que aqueles que estão vivendo a angústia, o sofrimento ou o momento do desespero, saibam que Deus continua a ser bom e que para Ele não há coisas grandes ou pequenas demais. Mas Ele é o mesmo que quer mostrar a sua glória e a sua graça por meio de coisas grandiosas, mas também por meio de pequenas coisas. O tempo todo Ele quer agir de um modo a mostrar a sua graça e o seu favor. Essa é a razão pela qual nós não podemos parar de buscá-lo, de clamar a Ele por tudo que acontece na nossa vida, de falar com Ele, de apresentar a Deus tudo o que acontece em nossa vida. Não deixe Deus de fora de nenhum momento da sua vida. Seja o que for, uma comida a cozinhar, pedindo a Deus para que ela fique boa e seja uma bênção para aqueles que dela se alimentarão, ou o meu carro para que ele possa servir e abençoar, ou a minha palavra, ou o tempo com um amigo, ou a minha saúde. Mas mesmo quando Deus permitir que o carro quebre, que o dinheiro vá,
e que eu não consiga me encontrar, que eu continue glorificando na certeza de que Deus tem um propósito por detrás de tudo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente todas as coisas, nada passa imperceptível aos olhos do nosso Deus. Deus quer participar de todas as ocasiões do nosso dia a dia. No trabalho e em cada detalhe do que se passa ali, na escola, em cada segundo que você vive lá, em casa, minuto após minuto que você passa com a sua família, como cantam as crianças, não sei se aqui também, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e ir andando pelo caminho. Conhece essa musiquinha? Musiquinha que a gente canta muito para lá. Deus quer, em sua graça, nos amparar. Deus quer mostrar o seu favor, o seu poder e a sua bondade, para que nós não cessemos, nós não paremos de glorificá-lo e de vermos no nosso coração aumentar o nosso amor por Ele, por vermos a sua presença e o seu agir em cada momento da nossa vida. E isso, meus irmãos, não serve apenas, e eu encerro com essa palavra, para que nós saibamos que o nosso Deus é um Deus bondoso e que, quando viermos a passar por perdas ou lutas, que Ele estará ao nosso lado. Mas também para que nós saibamos que Ele deseja que nós estejamos ao lado de outros, quando esses outros estiverem a passar por sofrimento. Não sei se você conhece aquela poesia, Pegadas na Areia. Uma poesia muito antiga, muito tempo atrás eu li, um poema na verdade, e óbvio, eu não vou saber declamá-lo aqui. Mas a história do poema, para nós encerrarmos, é mais ou menos a seguinte. Estávamos eu e Deus, andando na praia. O poema se chama Pegadas na Areia. E quando nós caminhávamos, nós víamos a brisa suave, as ondas tranquilas, aquele mar cristalino, muito bonito, as folhas que caíam das árvores, as nuvens bonitas e brancas no céu, aquele céu azul, e Deus do meu lado, e eu falando com Deus, e eu olhava para trás e via 4 marcas na areia, 4 pegadas na areia, os pés de Deus e os meus pés. E nós caminhávamos, mas de repente, o mar começou a ficar violento, as ondas começaram a subir, elas começaram a bater contra mim, o céu fechou, raios começaram a cair, uma chuva muito forte, aquela brisa virou uma ventania. Agora não eram folhas que caíam das árvores, eram galhos. E eu tinha que tomar cuidado para um deles não acertar a minha cabeça. E eu olhei para o lado, mas Deus não estava ali. E eu olhei para trás e eu não via mais 4 pegadas, mas só 2. E eu então, sem ter o que fazer, comecei a lutar contra o vento, a lutar sozinho. Deus não estava ali, sozinho contra a tempestade, contra a fúria do mar, contra os raios, sozinho lutando, até que depois de um tempo, o mar se acalmou, o vento se acalmou, os raios e as chuvas pararam. E aí eu olhei para o meu lado e Deus estava ali agora de novo. E eu olhei para trás e eu via 4 pegadas na areia. E então eu virei para Deus e perguntei o quê? Onde é que o Senhor estava na hora que eu mais precisei do Senhor? Gente, não é essa a pergunta que a gente vive de vez em quando a fazer? E aí Deus responde para ele: eu estava bem aqui, segurando você nos meus braços, e as pegadas que você viu eram a dos meus pés e não a dos teus, mas você estava tão preocupado com o mar, tão preocupado com o vento, achando que era você quem estava a lutar contra tudo e contra todos os problemas, que você foi incapaz de perceber a minha presença te sustentando. Não é isso que acontece com a gente também? Deus, Ele espera que nós saibamos disso, para que o glorifiquemos pelo seu amor e sua graça, mas também para que entendamos que muitas vezes Ele deseja nos usar para cuidarmos daqueles que estão em sofrimento, para chorarmos com quem chora, para nos alegrarmos com quem se alegra, mas também para estarmos ao lado daquele que sofre. Não na expectativa de que sejamos os consoladores dessas pessoas, mas na esperança de que, pelo menos, não sejamos amigos de Jó, não é? Mas que também sejamos um instrumento na mão de Deus para trazer um pouco mais de paz, um pouco de esperança e lembrança de quem é o nosso Deus, o Deus revelado na Sagrada Escritura. Um Deus que se envolve com grandes coisas, de grandes e famosas famílias, mas também o Deus que se preocupa com pessoas cujo nome a história não irá registrar.
Deus se importa com os reis e com grandes como Jó, e se importa com pequenos e desconhecidos como você e eu. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos e o Deus a quem somos chamados a proclamar àqueles que estão a sofrer nesse mundo. Que Deus nos ajude e nos use para a sua glória, enquanto desfrutamos dia após dia do seu cuidado. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu poder, obrigado pelo poder do teu amor, obrigado pela tua presença, imerecida presença, infinita graça. Obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus, quando não merecíamos a sua vinda, quando não merecíamos a sua morte. Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós, para que possamos viver. Ele foi preso naquela cruz para que nós fôssemos libertos. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Ele se fez maldito e maldição para que nós fôssemos feitos benditos de Deus Pai. Ele se tornou pecado e carregou sobre si o nosso pecado para que nós, perdoados de nossos pecados, fôssemos feitos santos aos teus olhos. Senhor, nós não merecíamos nada disso, como nós não merecemos o teu cuidado hoje também. O que nós merecemos é o inferno, Senhor. Agora mesmo, não amanhã, nessa mesma hora, o que nós merecemos é a tua ira, mas por esta graça que esteve sobre Jó e sobre o discípulo de Eliseu, essa mesma graça está sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. E sabemos que aquele que cuidou de Jó e do discípulo de Eliseu é o Deus que cuidará das nossas vidas, nos ensinando a cuidar dos outros também e a vivermos nesse mundo como verdadeiros adoradores, pessoas gratas, sempre contentes, sempre bendizendo, nunca murmurando, sempre confiando, lutando contra a ansiedade, certos de que o nosso Deus é soberano e todo-poderoso e para sempre bondoso. Obrigado, Senhor, por essa esperança que a tua palavra nos traz, por meio daquilo que ela nos revela sobre o Senhor. Nós confiamos em ti, Pai, nós confiamos em tua palavra e nos apegamos ao teu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém.